Oi, gente! Uma boa noite para todos vocês que estão nos assistindo hoje. Que esses minutos que nós estivermos aqui, o Senhor venha falar com todos nós, né? Porque é maravilhoso ouvir a voz do Senhor Jesus. Eu vou ler um versículo muito bonito e com certeza para quem está aflito, para quem está necessitado, é algo muito importante, porque quando temos algo que nos incomoda, ou uma aflição muito grande, vamos dizer assim, uma cura, um processo, algo que você precisa no seu trabalho, uma vitória você precisa. Então, o Senhor Jesus, Ele deixa-nos uma receita. E quando você cumpre essa receita, com certeza, ela fica maravilhosa. Por quê? É a mesma coisa o bolo, né? Quando nós cumprimos a receita, colocamos todos os ingredientes, o bolo, ao final, ele fica perfeito. Então, a receita está aqui em Esther, capítulo 5. Depois vocês podem meditar com mais calma. Capítulo 5 e versículo 6. Olha a receita do Senhor para a nossa vida. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do meu reino. Que receita maravilhosa que o Senhor fez com essa mulher. Esther, era uma mulher judia e mulher muito dedicada ao Senhor Jesus, consagrada. Mulher de Deus, digamos assim, que para todas as coisas ela usava um dos ingredientes: a oração, o jejum. E ela passou por uma aflição muito grande, que acho que com certeza todos conhecem a história de Esther. É muito linda, eu amo esse livro, porque cada vez que eu leio eu aprendo mais coisas com Esther. E ela estava no lugar dela quieta e foi convidada, porque Assuero, ele reinava naquela época e ele já era casado com Vasti. Porém, quando não havia um cumprimento com uma ordem do rei, sairia. Ele dispensava aquela pessoa. E ele convidou a esposa Vasti: gostaria que você se desfilasse perante o palácio, ficasse ali. E ela disse que não. Não sabemos o porquê. A Vasti, ser a esposa dele, a rainha, rejeitou o pedido dele. Ele falou: então, está dispensada e pode arrumar, convocar entre as mais belas mulheres, escolham alguma. Imagine, né? Que seria escolhido a pior mulher. Não. Levou um ano para fazer a seleção. E foi escolhida Esther, a mulher de Deus, a mulher simples, a mulher que orava quando ela estava aflita, quando ela tinha algo para resolver. Ela não ficava arrancando os cabelos. E agora? Eu não vou mais à igreja, eu não quero mais saber de cantar, não vou mais louvar, não vou mais dirigir o trabalho que Deus te ordenou. Ela não era assim. Ela era temente. E ela foi escolhida entre
as moças para ser a rainha do rei Assuero. E aconteceu, todo mundo já sabe, que Amã bolou, tramou algo que teria que obedecer tudo que ele mandasse. E eles eram servos de Deus. Ela foi criada pelo tio Mardoqueu, não obedeceram a Amã. Então, o que aconteceu? Todos os judeus que estão aqui diante da Pérsia serão mortos, de criança até o mais velho. Então, a rainha que tinha sido, no caso, ela foi escolhida, ela também seria morta. As crianças até o mais velho. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Quando você prioriza socorro, tu és o meu socorro bem presente na angústia, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, as coisas mudam. Esther ficou sabendo desse decreto, que os judeus morreriam. O que ela fez? Ela propôs um jejum de 3 dias e que o povo dela, os judeus que estavam ali naquela redondeza, também fizessem juntamente com ela. Foi o que o Bolsonaro fez a esses dias. Convocou todo o Brasil, orarmos e jejuar, para termos resposta do nosso Deus. E Esther ficou 3 dias com o seu povo, orando e jejuando. Porque naquela época não podia se dirigir ao rei. Era digno, sem a ordem dele. Era digno de morte. Se ela fosse pedir para ele, eu gostaria que meu povo fosse liberto, ele poderia decretar a morte dela, concordar com o que estava sendo decretado por Amã, certo? Mas ela foi orar e jejuar. Com certeza, aqueles 3 jejuns mexeu com o rei. Passados 3 dias, ela se vestiu e passou diante do rei, porque ela estava abastecida, ela estava firme nas promessas, acreditando que o que foi feito nesses 3 dias, alguma coisa Deus faria a favor dela. E conforme ela passou em frente ao rei, coisa inédita, que ele fazia, ele estendeu aquele cetro dele e disse, esse versículo que eu acabei de ler: qual é a sua petição? Que até o meu reino te darei. E sabe o que ela pediu? O que ela precisava. Pedido libertar o povo de Israel. E a coisa mais linda nesse livro de Esther, que o rei aprovou com aquele cetro e disse para ela que daria até o reino dele. E foi realizado o milagre. Nosso Deus é maravilhoso. Quando você se prostra diante dele, você pede algo que você precisa, você necessita, que você está ansiosa, que você está ansioso. Não tem um jejum, uma oração que o Senhor não responde. E depois, se você ler mais para frente, você vai ler o que aconteceu. Em Esther 8:8. Porque ela perguntou para o rei: como que eu vou ter certeza que você livrou eu, que sou judia, da morte, e os meus queridos e os amados irmãos judeus dela? Como eu vou ter certeza? Olha o que fala em Esther 8:8. Escrevei
pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em meu nome, que é em nome dele, do rei, e selai-o com o nome do rei e o anel do rei. Porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Esta foi a prova que o rei deu para ela, escrevendo isso. Ele mandou escrever algo e ela escreveu e foi selado em nome do rei com o anel do rei, que nenhum daqueles que tinham sido escolhido para ser mortos não seria. Que Deus maravilhoso que eu sirvo, que você serve. E você que ainda não serve, está ouvindo o que ele pode fazer? Aceite-o com as suas duas mãos, se for possível, que ele é um Deus de maravilhas. Ele é o maior Deus. Não tem Deus maior que ele. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E sabe o que aconteceu? Em Esther 9,16, e para os judeus houve luz, houve alegria, houve gozo e houve honra, porque eles receberam a vitória. Não foram mortos. Irmãos, eu lembrei um testemunho e vou contar agora para vocês. Este livro de Esther, ele é a base para nós seguirmos. Homem de Deus que você seja, mulher de Deus que você seja. Quando você estiver aflita, quando você estiver chorando, quando você não tiver saída, faça igual Esther. Convoque entre você e o Senhor Jesus uma oração de esclarecimento que você quer. Pode jejuar os dias que você quiser. Esther designou 3 dias. E eu fiz essa receita. É uma bênção, um milagre. Igual aconteceu com Esther. Eu e o Ismael éramos noivos e decidimos nos casar. E aí, eu falei para ele, senta aqui que eu preciso te dizer algo antes de nós casarmos. Eu tinha um problema hormonal e problema hormonal afeta muita coisa na mulher. E com 19 anos, esse problema hormonal parou as regras e nunca mais ela veio. E eu ia me casar com 24 anos. Aí eu disse para ele, olha, gostaria que você ficasse ciente que eu com 19 anos já tenho um problema e a minha mãe já me levou aos médicos e eles disseram que dificilmente você será mãe. Aí ele me respondeu, ele era jovem, nós éramos novos, íamos nos casar. E ele disse, não, eu creio que o nosso Deus nos dará filhos. Aquilo me confortou. Bom, então vamos nos casar. Nos casamos e após 1 ano de casados, Jesus nos deu um nenê. Porém, o nenê morreu. Nasceu, era uma menina, se chamou Rebeca. E ficamos alegres quando fiquei grávida, muito felizes, achando o problema acabou. Não, a criança morreu. E aí ficamos muito tristes. Teve que colocar o nome. Ao voltar do registro, a criança morre. Eu não disse para você, Ismael, que eu não poderia ser mãe? Calma, o nosso Deus
tem a hora certa para todas as coisas. E passou-se o tempo. Eu procurei a medicina. Porque nós temos que procurar, irmãos. Não é pecado nós procurarmos a medicina. E lá fizeram um check-up em mim ginecológico. E deu uma palavra. E a palavra foi drástica. Você não pode ser mãe. Por isso perdeu a criança. E teríamos que abrir você. Aí, a gente ainda é meio com falta de fé. Eu perguntei, e quanto ficaria vocês me abrirem para fazer essa cirurgia? E na época era uma carma. Era o valor de uma carma que nós tínhamos para o trabalho dele. E eu cheguei chorando na minha mãe, né? Porque a primeira pessoa que a filha vai reclamar nessa hora é com a mãe. E a minha mãe colocou em oração. Oração. A oração é a chave da vitória. E começamos a orar, até que de repente a Deliane fica grávida novamente. E para a glória de Deus, muitos conhecem, muitos sabem da nossa história, eram gêmeas. Foi tão difícil aceitar, porque eu comecei a passar muito mal, muitos vômitos, ânsia de vômito, toda grávida tem, e fui parar no médico. E quando eu cheguei lá e disse, eu falei, olha, eu estou com problema de fígado, eu estou com problema de estômago. Ele falou, deita aí que eu vou te examinar. Ele me examinou. Ele disse, você não tem problema de fígado, você não tem problema de estômago, mas você tem um nenê aí. Ele não sabia que era 2. Ele, olhando pelo útero, né, examinando o útero, ele disse, tem um nenê muito grande. E eram 2. Para a glória de Deus, as orações, o jejum, a fé do meu esposo, nós iremos ter sim na hora certa. O milagre aconteceu. Então vale a pena você orar em qualquer momento da sua vida. Você orar, você pedir e clamar a Ele. E a resposta virá. Então, quem conhece as minhas filhas, hoje elas estão com 35 anos. Para a glória do Senhor Jesus. E nunca mais eu tive filhos. Ele deu essas. Para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso eu louvo a Ele. Vale a pena servir a este Deus. Agora vamos orar. Se você estiver necessitado, se você estiver angustiada, seja qual for o problema, lembre-se de Esther que orou. Lembre-se de mim, que também sofri muito. Até vir estas 2, foi muito sofrimento. Lembre-se, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E Ele vai te responder. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença para vir te agradecer, Senhor, por todos os benefícios e maravilhas que Tu tens feito. E porque Tu és o Deus, Tu és o único, Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que opera maravilhas. Se tiver alguém agora, Senhor, aflito, venha tocar no coração de cada um, Senhor. Venha anestesiar, venha dar vitória mediante a sua vontade e o tempo que Tu já tens preparado para cada um. Que cada um possa receber a sua vitória mediante, Senhor, o calendário que Tu já marcaste. Eu te peço, Senhor, fica com cada um, dá vitória, Jesus. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus queridos, estamos alegres por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para poder compartilhar com os amados irmãos
acerca da palavra, acerca do que significa estarmos sendo conduzidos pelo Senhor, né? Esta palavra de reflexão, de abertura desse culto, nos faz ver a dimensão do que é intimidade e comunhão com o Senhor, né? Estamos alegres, estamos já na sexta transmissão, quinto culto online, e glorificamos a Deus por esta oportunidade. E queremos já em seguida estarmos louvando com 2 hinos da harpa cristã. O primeiro hino é o 231, um hino muito conhecido no meio evangélico. 231 da harpa cristã, você que conhece, cante conosco, né? Nesta primeira fase aí de cultos online, nós estamos ainda adequando algumas coisas, mas quero reiterar também a saudade que estamos do nosso querido grupo Louvor e Adoração, né? Os amados irmãos que têm louvado lá no templo, né? Sob a direção do irmão Alex, irmã Keila, Marcel, Jonatas, Deliane, Kelly, Terezinha fazem parte desse grupo, e cremos que brevemente o Senhor estará propiciando esse momento de retornarmos também aos cultos presenciais, mas estaremos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Hino 231 da harpa cristã. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temor, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temor, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Aleluia, né? Este hino fala com muita propriedade, né? Que é pelo sangue de Jesus que nós somos mais do que vencedores, né? E cada vez que temos a oportunidade de louvar a Deus, estamos declarando para este mundo que não tem esperança, que o caminho é Jesus. E o sangue que Ele derramou na cruz tem um significado muito profundo. E quando temos esta oportunidade de proclamar
a palavra, compartilharmos de tão rica bênção que é seguir, confiar e esperar no Senhor Jesus, né? Nós vamos louvar a Deus ainda com mais um hino da harpa, que é um corinho também muito conhecido, 545. Estamos alegres por cada um dos irmãos. Estamos aqui ainda improvisando, a gente consegue ver com uma certa distância alguns nomes. Irmã Rose Souza, Deus abençoe, irmã Adriana Oliveira, muitos outros que entraram antes do início também, né? Mas glorificamos a Deus por esta rica oportunidade. Vamos louvar a Deus, 545 da harpa cristã. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vivo está. Aleluia, né? Cremos que esta palavra, né, que declaramos, nos traz, cada vez que louvamos, esperança. E você que está participando desse culto online, tenha certeza que, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. A despeito daquilo que esteja acontecendo, das notícias, do processo que não apenas o Brasil, mas o mundo tem enfrentado. Mas esta palavra fiel e verdadeira continua valendo. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós estamos alegres por mais uma oportunidade. Nesses poucos dias que temos, pela misericórdia do Senhor, compartilhado da palavra, louvado, desde a primeira live no dia 29 de março, onde a palavra que ministramos foi Atos 2, 42 a 44, que fala da igreja perseverante. Depois, no dia 1º também, Efésios 3, do capítulo 14 a 19, que fala acerca da oração de Paulo pelos Efésios, por aquela igreja. No dia 5, Salmo 103. Este salmo nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. No dia 8, na quarta-feira passada, foi o Salmo 27, que fala da confiança em Deus e do anelo, ou seja, o desejo pela sua presença. E no domingo de Páscoa, compartilhamos
Lucas capítulo 24, do versículo 1 a 12, que fala acerca da ressurreição de Cristo. Irmãos, a cada dia o Senhor tem, através da sua palavra, nutrido a sua igreja na terra. Esta igreja que um dia Ele virá buscar. E a nossa esperança, meus queridos, é que possamos continuar sendo alimentados e nutridos pela palavra e também pelos louvores, porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Mas a palavra tem para nós alicerce. Alicerce que nos dá resposta a todas indagações que porventura dentro de nós, dentro da nossa natureza, dentro do nosso conflito. E eu creio que nesta noite não será diferente. Já o Senhor tem falado, a evangelista Deliane já deu esta palavra de abertura, compartilhando do que representa comunhão e intimidade com o Senhor, para que se possa obter uma resposta, uma vitória. E nesta noite não é diferente. O Jesus que está sendo proclamado, Ele é o mesmo, diz na sua palavra, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então que cada dia, irmãos, nós possamos, ao meditarmos na sua palavra, ao refletirmos diante dos desafios que nós passamos, saber que há um cuidado de Deus, há algo que a sua palavra declara com muita propriedade. Já no Salmo 121 fala que Ele é guarda fiel do seu povo. E nesta noite, mais uma vez, o Espírito Santo está nos conduzindo neste culto. E falando primeiramente ao meu coração, da minha esposa, do significado que é termos a palavra de Deus como regra de fé e prática, como a nossa bússola espiritual, para que possamos, no meio de tantas indagações e conflitos que estamos vivendo neste momento, algo atípico que não tem acontecido desta proporção, mas nós cremos, se este louvor declara que, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, meus queridos e amados, vamos continuar crendo na palavra do Senhor. O Salmo 119 fala, aleluia, que bem-aventurado é aquele que guarda a palavra de Deus. Então, meus queridos, que nesta noite, diante daquilo que já ouvimos, possamos refletir. Irmãos, quero também relatar aqui na data de hoje, há 19 anos atrás, a irmã Rose vai se lembrar que nós tivemos a oportunidade de estar participando da cantata Maior Amor. Foi dia 15 de abril de 2001. E muitos irmãos participaram dessa cantata, onde expressa o maior amor de Deus. E refletindo em tudo isso, no contexto dessa cantata, na referência bíblica, nós vemos que este amor continua sendo derramado de uma forma muito especial. Então, estou fazendo menção dessa cantata, porque ela, dentre muitas outras, falou poderosamente aos nossos corações o que significa esse maior amor. O cuidado de Deus para conosco, e diz a sua palavra no livro de João, que Ele nos amou de tal maneira. Então essa cantata eu já conhecia desde 1983, quando eu toquei na Orquestra do Belém e pude sentir a presença do Senhor ministrando meu coração. E depois de 18 anos, fizemos em 2001. E se passaram 19, irmãos, mas esta palavra desta cantata fala até hoje ao meu coração e de muitos. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo quer dizer para mim e para você: há uma esperança, há uma resposta, e essa resposta, ela vem da palavra do Senhor. Nós vamos neste momento meditar do Salmo 18. Vamos ler apenas 2 versículos do Salmo 18. Foi esta palavra que o Senhor também colocou no nosso coração. Salmo 18. Somente o versículo 1 e 2 nós estaremos compartilhando com todos. E vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que venha nos dirigir, que possamos, de acordo com
a direção do Senhor, compartilhar daquilo que o Senhor já tem falado no decorrer deste dia. Pai querido, te louvamos, Senhor, primeiramente pela salvação das nossas almas, pelo fôlego de vida e pela oportunidade de poder proclamar a Tua palavra. Senhor, o Teu Espírito tem liberdade, Senhor, venha nos conduzir, porque somos vasos de barro, mas Tu és, Senhor, soberano, e o Teu Espírito, Senhor, venha nos conduzir naquilo que estaremos compartilhando. Tudo seja para a glória e para a honra do Teu nome. Amém. Meus queridos, Salmo 18. O título desse salmo diz assim: Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Diz assim, versículos 1 e 2. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Irmãos, esses dois versículos falaram muito ao meu coração. Particularmente o versículo 2, ele nos traz uma dimensão do que representa o cuidado de Deus na nossa vida. Nós sabemos que também este Salmo 18, ele se encontra também em 2 Samuel 22, com pequenas diferenças, né? E é provável que Davi o tenha escrito no começo do seu reinado, né? Então nós vemos também que este Salmo pode também, profeticamente, referir-se a Cristo, pois Paulo cita o versículo 49 como uma profecia, né? Indicando o tempo em que, mediante o Messias, todas as nações louvarão o nome do Senhor. Irmãos, como é importante isso. Esse versículo 49 diz assim: pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Irmãos, nesta noite, o Espírito Santo nos convida a louvar e bendizer o nome do Senhor. Quando meditávamos nesta palavra, nós entendemos que toda a trajetória do cristão, ela está atrelada ao que a palavra do Senhor estabelece. É interessante que lá em Romanos, também no capítulo 15, versículo 9, diz assim: e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Neste momento de aflição, devemos louvar, cantar o nome do nosso Salvador. Bendizei o nome dele. Há louvores que nos levam a esta reflexão. E nós vemos que as metáforas desse versículo 2, elas podem ser aplicadas dentro desse contexto à nossa luta contínua. E nós vemos que dentro desse contexto desse versículo, desse único versículo, versículo 2, descreve 6 símbolos que expressam com muita propriedade o cuidado de Deus por nós. Irmãos, quando meditamos em outros trechos da palavra que fala acerca da sua fidelidade, que dura para sempre, não importa a circunstância, não há situação que mude esta realidade e esta verdade. Então, neste momento, onde o mundo está sendo afetado por esta pandemia, esta palavra fiel e verdadeira, ela tem a mesma valia, ela tem a mesma autoridade. E quando nós passamos a depender do Senhor e crer, porque diz, vou ler novamente o versículo 2, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O salmista, com muita autoridade e convicção, ele declarou esta palavra. E esses 6 símbolos que descrevem o cuidado de Deus por nós. O primeiro representa o meu rochedo. Significa o quê? Segurança, proteção pela força imutável de Deus.
Irmãos, como é tremendo você entender. No versículo 31 do mesmo Salmo diz assim: porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Irmãos, quando nós entendemos o que representa essa segurança, e há outras situações, se você for lá para o Salmo 31, o versículo 2 e 3 também diz assim: inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salva. Versículo 3: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Então, quando nós meditamos também nesse versículo, nós vemos que o salmista clamou, livra-me, mas ele tinha convicção de que para quem ele estava clamando. Hoje vivemos nesse momento difícil, mas a palavra do Senhor continua dizendo, você vai lá para o Salmo 42 e expressa também com muita propriedade, versículo 9 diz: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Então havia um momento, mas um pouco antes, nesse mesmo salmo, no versículo 3 do Salmo 42, o salmista declara que as lágrimas servem de mantimento. Esse versículo número 3 também fala muito profundo, porque o cuidado de Deus faz com isso, com que as lágrimas que caem do nosso rosto nos sirvam de mantimento. A última citação acerca desse primeiro cuidado de Deus, esse primeiro símbolo. Salmo 62, no versículo 7, diz assim: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. A nossa confiança no Senhor nos faz declarar isso, a despeito do que dentro de nós, dentro do nosso conflito, esteja querendo dizer ao contrário. O temor, muitas vezes, quer tomar conta. Mas aqui o salmista mostra com propriedade esse primeiro símbolo. O segundo símbolo desse versículo 2, meu lugar forte. Representa o quê? Um lugar de refúgio, segurança, onde o inimigo não pode penetrar. Irmãos, quarta passada, meditamos no Salmo 27, que está dentro desse contexto. E lá o salmista diz que ele pereceria se não visse os bens do Senhor. Nesta noite, o Senhor nos traz essa reflexão para que possamos ver no meio de toda esta situação os bens do Senhor se manifestando. O terceiro símbolo desse versículo, meu libertador, significa que ele é o quê? Um protetor vivente. Lá em Gálatas, no capítulo 5, diz assim: estão, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Se Ele nos libertou, mesmo diante dessa situação que nós estamos passando. Aqui em Gálatas fala isso. Estai, pois, firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meus queridos, como é importante isso. Estai por firmes. Ele é o nosso libertador. O quarto cuidado simbolizado nesse versículo, meu escudo. A Bíblia diz que o Senhor se interpõe entre nós e o mal. Como é interessante isso. Você indo para o versículo 30 do Salmo 18, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Que entendemos com isso? Que temos que confiar. Se a palavra de Deus, aleluia, ela é fiel, aleluia, glória a Deus, mas ela é provada, nós somos provados através da palavra. E aqui o salmista está dizendo, mas o caminho de Deus é perfeito. Como é maravilhoso isso. Ainda em Gênesis também, no capítulo 15, versículo 1, diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão,
Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Jesus nesta noite diz para mim e para você: não temas, eu sou o teu escudo. Como é maravilhoso termos ele como nosso escudo. O quinto símbolo desse versículo: a força da nossa salvação. A Bíblia fala que isso é força e poder vitoriosos. Força e poder vitoriosos para nos livrar e salvar. Você indo para o Salmo 21, versículos 1 a 3, quando Davi estava louvando a Deus pela vitória, ele diz assim: o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumprisse-lhe o desejo do seu coração, não desatendeste às súplicas dos seus lábios, pois o provês das bênçãos de bondade, pois na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Isso representa honra. Ele é a força da minha e da tua salvação. O último símbolo atrelado a este versículo: meu alto refúgio. Aleluias. Um lugar seguro para nos elevar acima de todos os perigos dessa vida, desta situação que estamos passando. Você indo lá para o Salmo 46, dentro desse mesmo contexto, fala acerca disso, significado. Um salmo muito conhecido que fala da fé perfeita em Deus. E diz assim, Salmo 46, a partir do versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aleluia, glória a Deus. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos, esta palavra, aleluia, do Salmo 46 também é atrelado a esse mesmo contexto. Diz nesta noite para mim e para você: o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Nada mudou. Nada mudou. Irmãos, e o que expressa este único versículo, é interessante, um único versículo, como abrange todo o cuidado. Então, na situação que você está passando, no conflito ou nos temores, o Espírito Santo manda te dizer nesta noite: eu sou o teu Senhor. Aleluia! Glorifica o nome dele, exalta, aleluia. Irmãos, nesta noite é noite de júbilo, noite de alegria, porque esse canto de louvor que Davi entoou, ele reconheceu as muitas bênçãos, apesar de toda a situação que ele passava, perseguições, guerras, traições. Irmãos, nos dias de hoje, eu e você somos conclamados, aleluia, pela autoridade do Espírito Santo, a declarar, aleluia, pelo nome do Senhor Jesus, pelo sangue dele, aleluia, que esta fé, aleluia, que fala a palavra dele, está nos sustentando, que esse cuidado, aleluia, produz em nós paz, refrigério, confiança. Irmãos, e que nesta noite, ao meditarmos sobre este versículo, possamos entender e declare a todo instante, como está no versículo número 1 do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meus queridos, nesta noite, o Espírito Santo nos trouxe esta reflexão para que possamos atentar. Lá em Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas hoje estamos vivendo a realidade
de tudo aquilo que a palavra tem falado. Então nada está fora do controle ou do tempo determinado do Senhor. Mas cremos que no exercício da nossa fé e tendo na palavra a sustentação que precisamos, nós vamos vencer, vamos certamente cantar esse cântico de vitória. Que Deus abençoe, foi esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Ainda estaremos louvando com mais um hino e orando, agradecendo a Deus. Eu louvo a Deus por cada um dos irmãos. Estou vendo aqui também o irmão Deusdete, que está lá nos Estados Unidos. Deus o abençoe grandemente, viu? Está assistindo também aqui o programa. Deus abençoe. Manda também a paz para a Maria Alice, viu? Amados nossos, também servos do Senhor, também missionários que fazem a obra do Senhor também. Temos aí uma história juntos também. Né? Deus abençoe os amados irmãos e toda a família também. E também está conosco a irmã Maria Sapé, Deus abençoe também grandemente, viu? Irmãos, estamos alegres pelo propósito desta noite. E por tudo aquilo que o Senhor já tem falado. E cada dia que possamos declarar que não há Deus maior, não há Deus tão grande. É com este corinho que nós estaremos, antes da oração final, louvando a Deus, e que você possa, nesta noite, declarar dentro do teu coração, do teu íntimo, não há Deus maior do que o Deus que eu sirvo. Irmãos, Deus permitindo, estaremos no próximo domingo também às 18 horas, também nesse mesmo propósito, louvando o nome do Senhor, compartilhando de uma palavra, né? Até que o Senhor permita o retorno mesmo dos cultos presenciais, mas estaremos, Deus permitindo, no próximo domingo também, né, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Queridos, que Deus abençoe. Nós temos também, além do meu Face, a página da igreja, Igreja Pentecostal Atos 1, e também tem uma página no Facebook. Os irmãos entrando na página da igreja, tem os dados também lá do Face, e temos alguns vídeos de alguns aniversários, tem outros para colocar ainda, né? Mas temos esta página para compartilhar também, além também do YouTube também, que está sendo colocado também para podermos falar e proclamar o Evangelho. E alguns irmãos também nos mandaram uma mensagem pedindo também informações acerca também da igreja, dos dados. Nós temos também, você entrando na página da igreja, há os dados com relação a essa parte de contribuição também. A Igreja Evangélica Pentecostal Atos 1 possui uma conta do Banco Itaú, agência 0761, conta corrente 53140, dígito 9, né? CNPJ 05 249 597 1000 contra -26. Mas todos esses dados que estamos fazendo a pedido de alguns irmãos pelo Facebook publicamente, mas lá na página você vai encontrar. Irmãos, que o Senhor possa abençoar, e vamos louvar a Deus com este hino antes de orarmos. Não há Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu
nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos alegres por mais um dia. Como disse no início, alguns irmãos vão lembrar, a irmã Maria vai lembrar também, a irmã Maria Saperi, hoje completa 19 anos que fizemos a cantata Maior Amor, né? Foi dia 15 de abril de 2001, né? E que esta mensagem continue sendo propagada. Esses dias vi outros corais também de outras igrejas fazendo, né? E estamos estudando aí para podermos conseguir um registro disso, vamos ver como é que Deus prepara. Mas mais do que esse registro, é a memória que fica desta cantata, né? E prossigamos em adorar, em servir ao nome do Senhor. Amém? Vamos agradecer. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por termos o privilégio de compartilhar a Tua palavra, de louvar o Teu nome. E cremos que não há Deus maior como o Senhor. Nos conduz nesta noite, Pai. Mais uma vez, Senhor, nos dando, Senhor, o descanso, Senhor. Visita neste momento cada família que está compartilhando este vídeo, que está assistindo, cada situação, cada necessidade, Senhor. A Tua palavra diz que mesmo antes de pedirmos, o Senhor conhece a nossa necessidade. E te pedimos, Senhor, Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Pai, a todo conflito, todo temor. Visita, Senhor, também o irmão Rogério, esposo da irmã Luzia, que está internado, com aquele quadro bastante delicado, Senhor. Sustenta a vida dele, Senhor, visita os familiares. Também te pedimos pelo irmão Walter, Senhor, que é o pai da irmã Fabiana e da Débora, da orquestra, Senhor. Também vai de encontro, Pai, irmão Walter, Senhor, e sustenta, Senhor, dando a vitória completa, Senhor, sobre cada um, sobre os governos, Senhor, de todos os países, Senhor, também sobre o Brasil, sobre o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a liderança, os ministros, Senhor, dá direção, sabedoria e estratégia, e que a Tua igreja possa fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo. É o que nós te pedimos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Seu Santo Espírito seja com o povo de Deus. Amém. Deus abençoe, um beijo no coração de todos. Estou vendo lá meu primo Celso também, um abraço, querido. Mande para todos aí, estou com saudades também, viu? Também a irmã Claudice Valareto também. Deus abençoe Roberto, Carol e todos, tá bom? Deus abençoe. E domingo, a partir das 18 horas, estaremos aqui mais uma vez, prestando um culto a Deus. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos.